Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui para falar sobre um cladograma hipotético que a gente vai criar. Então, isso vai fazer parte de um exercício que vocês vão fazer em trio, certo? Em trio. Oi, Samara, tudo bem? Bom dia. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o exercício hipotético do... Espera aí, deixa eu fixar aqui minha imagem, senão vou me perder, que eu não vou ver nada. Vou botar aqui. Vamos falar sobre um exercício hipotético que eu vou passar para vocês, no valor de 4 pontos, que vocês vão fazer em trio, tá certo, gente? Em trio. Aí, né, nós temos essa entrada aqui, esse módulo valendo 6 pontos, ou 6 aulas, e o 13 valendo 8 aulas, e aí a gente encerra o trimestre, né? Então, a gente, nesse módulo 12, nós vamos ter essa atividade valendo 3 pontos, e no módulo 13, nós vamos ter uma atividade valendo 4 pontos. Essa daí é para fazer em trio, vou anotar aqui, trio, certo? Então, vamos lá. Bem, nós sabemos, eu espero que vocês tenham visto os vídeos que eu passei para vocês sobre filogenia e cladogramas, né? Que eu passei na aula passada. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que a evolução, ela existe, né? A evolução está provada. Apesar de alguns leigos dizerem que teoria... Obrigada, Matheus, meu atendente aqui com o telefone ligado. Ó, apesar de teoria dar a impressão que não foi provado, não é isso que realmente é. A teoria são fatos científicos fundamentados em leis, certo? Em observações que descreve uma ideia, tá certo? Então, teoria não quer dizer que não foi provado, né? Então, a evolução é um evento biológico provado, é uma teoria provada, certo? Contestada e provada novamente. E um dos grandes laboratórios é o da Ilha Galápagos. Bem, então, essa evolução é muito difícil de você entender como foi o processo evolutivo. Tem gente entrando, Matheus. Meu Deus do céu, meu atendente tá uma droga. Vai. Estou aqui contando com a ajuda do meu filho para botar o pessoal na aula, mas tá difícil. Então, para provar essa evolução, certo? É um pouco complicado. Então, o que que nós iremos... o que que a ciência criou? A ciência criou, então, métodos para tentar recapturar a história evolutiva de uma espécie. E um desses métodos é a filogenia, certo? Então, ela tenta recriar isso aí. E ela faz isso através de uma representação gráfica de uma espécie, de um ramo, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar alguns seres hipotéticos. Eu fiz um desenhozinho aqui. Então, vamos lá. Tem uma espécie aqui. Essa espécie está meio ruim. Tem essa espécie aqui, que eu vou chamar ela de espécie A. Aí ela é uma parentada de um humano, né? Certo? E ela tem 3 olhos. 3 olhos. Ela tem uns cabelos assim para cima. E ela tem garras. E tem um rabo. Tá? Na cauda. Aí nós temos aqui a espécie B, que ela também tem a forma assim de um corpo humano. Ela tem 3 olhos e só. Se abrir. A C, ela tem a forma humana, né? Os 3 olhos e o cabelo. A forma D, ela tem forma humana e 3 olhos.
certo? A forma ABCD ela tem dois olhos. A forma F, ela tem três olhos. Vocês estão vendo aí? Matheus aparece? Cabelo. Tá aparecendo. E as garras. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente cria a história evolutiva desses camaradas aqui? Nós vamos construir um quadro, certo? Então, nesse quadro, a gente vai colocar aqui um número da espécie aqui, o nome da espécie é a peraí, mais embaixo. A, que são as espécies. A, B, C, D, E e F, tá certo? E aqui nós vamos colocar sobre as características que eles têm, tá bom? Então, vamos colocar as características. E, ao colocar as características, a gente vai dizer se tem presença ou ausência. Então, vamos lá. Ó, a espécie A tem os olhos. Olhos. Aí eu vou dizer aqui, ó, característica olhos. Ele tem 3 olhos, não é isso? Então, ele tem um olho a mais. Então, eu vou dizer que é o quê? Presença. Então, eu vou colocar como mais, ou então Vou colocar como tá certo? Então, ele tem 3 olhos, um olho a mais, Se ele tivesse 2 olhos, seria 0, tá bom? Ele também tem cabelos. Então, cabelos é outra característica. Cabelos é outra característica que tem cabelo. Então, é para a presença de cabelo, 0 é para ausência de cabelo. E unha. Unha também. Ele tem unha. Unha. Ele tem unha. Então, presença é 1. E ausência é 0. Ele tem rabo também. Rabo. Então, 1 é presença de rabo. 0 é ausência de rabo. Terminou as características? Agora vamos para a espécie B, tá? Na espécie B, ele tem 3 olhos? Tem. Então, é 1. Certo? Ele tem cabelos? Não. Então, é 0. Ele tem unha? Não. Então, é 0. Ele tem rabo? Não. Então, é 0. A espécie C. Ele tem 3 olhos? Tem. Então, é 1. Ele tem cabelo? Tem. Então, é 1. Ele tem C. Ele tem unha? Não. Então, é 0. Ele tem rabo? Não. Então, é 0. A espécie D. Tem 3 olhos? Tem. Então, é 1. Ele tem cabelo? Não, é 0. Ele tem unha? Não, é 0. Ele tem rabo? Não, então é 0. E agora a espécie E. A espécie E tem 3 olhos? Não, então é 0. Certo? Não tem os 3 olhos, é 0. Matheus, fica de olho ali na tela. Ele tem cabelo? Não, então é 0. Ele tem unha? Não, então é 0. Ele tem rabo? Não, é 0. A espécie F tem 3 olhos? Tem, então é 1. Ele tem cabelo? Sim, então é 1. Ele tem unha? É 1. Ele tem rabo? Não. Agora, como nós iremos construir essa história evolutiva aqui? Vamos pegar e vamos transformar esses dados em um gráfico, certo? Vamos transformar esses dados em um gráfico. Esse gráfico ele é chamado de cladograma, que é a história evolutiva através de uma representação gráfica. A gente está tentando reconstruir isso aí, certo? Observando esses caracteres. Então, aqui, nós vamos pegar aquele que tem menos características, tá certo? Então, lá nos textos vocês viram que o cladograma, ele fala de clado. Clado quer dizer ramos, né? E esses ramos, eles têm o nó, certo? E nó é onde vai ter a diferenciação aqui de, no caso, duas espécies, tá? Então, essas características,
que estão aqui, que é olhos, cabelo, unha, rabo, elas vão estar inseridas nesses ramos e vai determinar o nível de parentesco entre as espécies. Então, vamos lá. Vamos pegar aquela que tem menos características. Quem é que tem a menos presença de característica? É a espécie E. Espécie E. Ela só tem 2 olhos, ela não tem cabelo, ela não tem unha, ela não tem rabo, né? Então, aqui eu começo com a espécie E, que ela não possui essas características, tá? A segunda, a quem seria esse grupo aqui? Quem estaria depois em segundo lugar? Seria aqui a espécie D e B. Elas, na verdade, são iguais. Por que elas são iguais? Porque elas têm 3 olhos, né? Então, B e D, elas fazem parte desse ramo aqui. Qual foi a característica que foi acrescentada nesse ramo? Foi a presença dos 3 olhos. Então, aqui, a presença dos 3 olhos. Olhos apareceu aqui, tá certo? O olho a mais na espécie. Agora, depois aqui de B, D e E, qual é o segundo colocado que tem mais características? É a espécie C. A espécie C, ela tem olhos e cabelos. Então, a espécie C vai estar aqui e olho, cabelo, né? Ter cabelo apareceu aqui. Ter cabelo apareceu aqui. É sempre do menor para o maior, Socorro? É, sempre quem possui menos características evolutivas vão estar lá na base desse cladograma, tá certo? A figura que vocês estão aparecendo aí, ela está invertida com os nomes ou não? Não. Tá normal, né? Tá certo. Fica invertida quando a gente grava com o celular, né? Aí tem que ter uma manha lá para não ficar os nomes espelhados. Aí agora nós temos a C, que possui cabelos. Depois de C, qual é o próximo, gente? A última ideia? Ah, o D já foi, ó. Não, D já foi. D já foi também. B. Já foi, ó. Tá aqui, ó. Já apareceu, já coloquei. Ah, tá. Quem seriam os próximos? A. A, olha, A tem as 4 características. Ah, tá. Então ela vai ser a última. 4 características, né? Então, aqui apareceu quem? Qual foi a característica que apareceu aqui no F? A unha, né? Aí, unha. Ah, era E que queria falar, mas... Aqui. E a unha vem, então, uma espécie aqui. F. E aqui, qual é a última característica que a A tem? O rabo. Muito bem, Matheus. Rabo. Então, aqui é a espécie A. Então, eu já construí uma linhagem evolutiva, certo? Tentei recuperar uma linhagem evolutiva. Eu penso assim que vocês, né, nossa atividade seria para vocês criarem seres hipotéticos. Vocês podem botar uma planta, cores de planta, poderia criar, sei lá, seres pré-históricos, tá certo? Colocando características nele, fazendo um quadro de ausência e presença de determinadas características e tentando criar uma linha evolutiva deles, tá certo? A tarefa, então, do trio é essa, é criar essa linhagem evolutiva, certo? Com seres que vocês mesmos estão criando e reconstituir isso através de uma árvore filogenética, chamada cladograma, tá? Aí, vocês podem ler bastante, assistir os filmes e tal, né? Que é valendo 4. Então, nós temos essa reconstituição do que foi a evolução através da presença dessas características, certo? Que nós aqui estamos observando só características morfológicas. Mas isso é possível também quando você usa características também genéticas. Então, existem determinados, por exemplo, principalmente em plantas, né? Animais também, principalmente aqueles
que tem uma diversidade muito grande, como bactérias e tal. Então, eles vão fazer o sequenciamento genético de uma parte do DNA, aí ele compara essa parte do DNA entre as várias espécies que tem lá, ou táxons, e agrupa, coloca isso aqui dentro de um programa de computador. Então, vamos supor que em vez de raba, que eu estou falando sobre bactérias, aí ele vai fazer aqui uma sequência de DNA A, T, G, C, G, 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 G. Quem tem essa sequência e quem não tem. E aí eles agrupam para dizer que determinadas espécies de bactérias são mais próximas do que outras, ou determinadas espécies de plantas, tá certo? Bem, agora eu reconstituo isso aí. Vamos verificar também como uma cladograma desse aqui dentro das espécies de plantas. É o que acontece realmente. Peraí. Vou dar um álcoolzinho aqui. Gente, é a primeira vez que eu estou dando aula assim, por isso que eu estou nervosa, viu? Estou bastante nervosa. Aham. Tá ótimo, Socorro. Álcool gel também está funcionando nessa época de pandemia, para limpar o quarto. Nossa, Matheus, estou uma desgrenhada do tamanho do mundo, ó. Deixa eu pegar o papel. Pega um papel higiênico, por favor, Matheus. Matheus é seu filho, Socorro? Mas eu queria tanto que eles participassem. Léo, meu marido, também pode fazer pergunta, viu, Léo? Uhum. Depois eu vou pegar a pergunta de vocês, da Milene e da Samara. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Bem, então, dentro das espécies de planta, vamos colocar aqui... Não, vou esperar o papel, calma aí. E vocês, como é que vocês estão? Eu acho que vocês estão muito nervosos, estão mais nervosos do que eu, né, para fazer essa aula. Por causa do terceiro de vocês, não é? Claro, né? Tá certo. Tô bem, Socorro. Você tá bem também? Fazendo caminhada, igual eu te falei? Você ficar mais Cuidado. calminha? Um dia desses, eu acordei bem cedinho, às 6 horas da manhã, para fazer uma caminhada e estava chovendo. E depois desisti. Mas eu ainda vou fazer isso aí, viu? Eu fui comparar meus exames com o da minha irmã. E tá bem diferente dela, que ela tem uma vida bem consciente. Os dados dela tá tudo ok. O meu tá tudo desmantelado. Pois é, mas não chove todo dia não, né? Não chove não. A desculpa do primeiro dia atrapalha o resto dos dias, né? Mas eu vou lembrar desse seu puxão de orelha e vou fazer isso, viu, Milene? Então, vamos lá. Olha só. Nós temos o grupo das plantas, né? A gente chama de plantas verdes, viviparidade, certo? As plantas verdes, elas também incluem o grupo das algas verdes, tá certo? Então, quando a gente fala de plantas verdes, é um grupo monofilético que tem a alga verde junto. E quando a gente fala sobre plantas terrestres, né, que é o reino planter, ele tem a alga, não está dentro desse grupo. O que é monofilético mesmo? Pronto. Monofilético é um grupo que tem características únicas pertencentes àquele grupo, tá certo? Então, vamos ver aqui. Se a gente pensar, por exemplo, plantas terrestres, vamos falar como plantas terrestres. Aí nós temos quem são das plantas terrestres, aqui para responder sua pergunta, viu? Aí nas plantas terrestres nós temos os musgos, as samambaias, né? As pteridófitas. Nós temos as gimnospermas. E nós temos as angiospermas.
Bem, grupo monofilético é aquele que tem uma característica que une todos daquele grupo. Então, por exemplo, o grupo que é chamado de musgo, musgo são aquelas plantinhas que vivem quando está muito úmido, aí ele forma como se fosse um tapetinho, assim, em volta do tronco das árvores, ou perto de uma parede que está muito úmida. Então, aquele tapetinho que forma aquelas plantinhas minúsculas são os musgos. Os musgos não têm uma característica que una todos eles, certo? Se ele não tem uma característica que una todos eles, esse grupo não é monofilético. Ele é parafilético, certo? Por quê? Porque não tem uma característica que una todos eles. Agora, o grupo das samambaias são quem? São aquelas plantas, a samambaia mesmo, o pteridófilo, é a samambaia, é a avenca, né? É aquela avenca arbórea, né? Samambaia sul. É mais conhecidas essas, né? Então, as samambaias e avencas, tá? Elas também não têm nenhuma característica que una todas elas. Então, ela não é um grupo monofilético, certo? A outra é gimnospermas. Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, né? Araucária brasileira, a araucária do Paraná, né? Pinheiros, aquela sica que parece uma palmeira que fica na decoração das casas, tá? Ela também não tem nenhuma característica que una todas elas, então ela não é também um grupo monofilético. E quem são as angiospermas? São todas aquelas plantas que têm flores e frutos, certo? Então, eu tenho nas angiospermas uma característica que une todas as angiospermas, que é possuir flores e frutos. Então, por exemplo, mamífero é um grupo monofilético? Qual a característica que une todos os mamíferos? Falem aí. Matheus, pode responder. Vai ser mamífero. Vai. Mamífero é o quê? Qual a característica? Uai, que mama do leite da mãe, né? Muito bem. Glândulas mamárias. Então, mamíferos têm características monofiléticas. E não é só essa, possui pelos também. Então, mamíferos têm glândulas mamárias e pelos. Tem duas características monofiléticas que unem todos eles. Peixes. Tem característica que una todos os peixes? Não tem. Então, não é um grupo monofilético. Tá certo? Então, o grupo monofilético é aquele que tem uma característica única e exclusiva do grupo. Tá? Então, por isso que eu vou representar eles aqui. Quando a gente fala no ensino médio, a gente faz essa divisão em musgo, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando a gente vai para o superior, esses grupos já aqui são divididos em 12 filos diferentes. 12 filos. Cada um desses 12 filos são monofiléticos, porque dentro dessa nova linguagem da biologia, está se adotando a questão da filogenia, como ter a característica exclusiva para determinar um grupo. Mas nós vamos tratar eles como se eles fossem aqui monofiléticos, sabendo que eles não são. Aí eu vou colocar só como um ramo. Então, vamos colocar algumas características aqui, fazer aquele quadro. Então, aqui nós temos os grupos, né? Os grupos aqui, e depois eu vou colocar as características. Então, grupo musgo, pteridófita, gimnospermas, angiospermas. Pronto. Aqui está o grupo. Vamos colocar primeiro. Quem tem vasos condutores? Vasos condutores. Então, aqui, ó, vasos condutores, xilema e floema. Quem tem vasos condutores? Musgo tem vasos condutores? Não. Ele não tem vasos condutores. O transporte da seiva se dá de célula a célula. Então, eu vou dar aqui um 0, tá certo? Pteridófitas tem vasos condutores? Tem. Então,
Então, eu vou dizer presença é 1. Gimnospermas possuem vasos condutores? Sim. Então, eu coloco 1. Angiospermas têm vasos condutores? Sim. Então, eu coloco 1. Tá certo? Ou a característica que une todas as plantas é ter o embrião dentro do corpo da planta-mãe. Certo? Então, o embrião fica dentro do corpo da planta-mãe. As algas, por exemplo, não. O gameta feminino, ele é jogado no mar. Ele é jogado na água. E depois junta-se com o gameta feminino e o embrião fica no meio externo. Já aqui, das plantas, o embrião fica retido no corpo da planta-mãe, certo? Então, sobre o embrião retido no corpo da planta-mãe, quem é que tem o embrião retido no corpo da planta-mãe? Os musgos têm? Sim, então presença é 1. Pteridófitas têm? Sim, então é 1. Gimnospermas têm? Então é 1. Angiospermas têm? Então é 1. Ok. Outra característica, sementes. Sementes, possuem sementes. Musgos e pteridófitas não têm sementes, têm esporos, né? Então, sementes. Quem tem sementes? Sementes. Sementes. Musgos têm sementes? Não, então é 0. Pteridófitas têm sementes? Não, então é 0. Gimnospermas têm sementes? Tem. Sementes nuas, né? E angiospermas têm sementes? Tem, então é 1. Outra característica, possui flores e frutos. Flores e fruto. Musgo tem flores e frutos? Não. Pteridófitas tem flores e frutos? Não. Gimnospermas tem flores e frutos? Não. Angiospermas tem flores e frutos? Tem. 1. Certo? Agora nós vamos construir, através de um cladograma, esses grupos. Como é que eles estão organizados. Então, vou aqui separar pelas letras. Musgos, desculpa, não vou colocar agora não. É 1, 2, 3, 4. Pronto, tem 4. Então, vamos lá. Quem está na base do grupo das plantas verdes? Os musgos. Muito bem. Então, o musgo vai ser o primeiro a aparecer aqui, ó, musgo. Qual é a característica que vai estar aqui, gente? Ai, não dá pra ler, peraí. É o embrião no corpo da planta-mãe. Sim. Viu? Não é esse? Então, aqui vai aparecer a questão do embrião retido no corpo da planta-mãe. Ok. Aí, depois dos musgos, quem vai ser o segundo grupo que vai aparecer? Aqui, ó, que vai aparecer nesse ramo. É pteridófitas? É que tá escrito aí? Pteridófitas, muito bem. É a pteridófitas. Pteridófitas. E aqui, qual é a característica que vem com as pteridófitas? Vasos condutores. É muito bem. Então, os vasos condutores, a partir desse ponto, todos os outros do grupo possuem vasos condutores. Então, tanto vasos condutores é uma característica monofilética, como o embrião retido no planta da corpo. O embrião retido no corpo da planta-mãe é uma característica monofilética, certo? É monofilética para esse grupo todo. Agora, quem vai aparecer aqui depois de pteridófitas? Quem tem menos características, depois de mais características que pteridófitas? Gimnospermas? Gimnospermas vão aparecer aqui. Qual é a característica que as gimnospermas têm, mas que as pteridófitas não têm? Qual é a característica que está dizendo aqui, ó? Essa daqui, ó, é a 1, ó, que são as sementes. Então, sementes surgiu aqui, sementes. Tá certo? E as angiospermas. A angiosperma é essa última aqui. Tá certo? E qual é a característica que todas as angiospermas têm? Frutos. Frutos e flores. Muito bem. Então, eu poderia dizer para você que esse grupo aqui, ó, flor e fruto, que é a angiosperma, é um grupo monofilético. Possui uma característica que une todos daquele grupo, certo? Eu poderia dizer que
possui semente é exclusividade de gimnospermas? É só as gimnospermas que têm sementes? Não. A partir daqui, todos desse ramo vão ter sementes. Então, sementes é uma característica monofilética, mas é para o grupo gimnosperma mais angiospermas, certo? Possui vasos condutores. A partir daqui, todos possuem vasos condutores. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas vasos condutores é exclusivo de pteridófitas? Não. Então, o grupo monofilético é esse outro grupo aqui. O embrião retido no corpo da planta-mãe não é exclusividade. É exclusividade de todo o grupo. Quem ficou do lado de fora? Algas, não é? As algas verdes entram aqui. Algas verdes vai entrar antes desse aqui. Tá bom? Então, assim a gente está reconstituindo a evolução através dessa análise, desse quadro de análise de presença e ausência de caracteres. Aí a gente consegue observar os caracteres e dizer presença ou ausência, dando numeração 1 ou numeração 0 para elas. Tá certo? Então, angiospermas. Eu posso dar um nome, o grupo angiospermas, ele é monofilético, tá ok o nome dele. Agora, esse grupo aqui, que possui gimnosperma e angiospermas, como é que ele se chama? Se ele tem uma característica exclusiva. Ele se chama espermatófita. Esperma quer dizer semente, fito quer dizer planta. Então, são plantas que possuem sementes. Então, espermatófitas é esse grupo aqui, gimnospermas mais angiospermas. Esse grupo aqui, ó, que tem essa característica aqui dos vasos condutores, que engloba as pteridófitas até as angiospermas, ele tem vasos condutores. Então, o nome dele se chama traqueófita, porque ele tem os vasos condutores, também conhecido como traqueias, tá certo? E o outro desse aqui são as plantas verdes, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês da gravação. E eu queria também ver se dá uma... Eu queria saber de vocês também sobre dúvidas, né? E se vocês conseguem construir esse grupo hipotético que vocês vão criar com a inteligência de vocês e a criatividade. Pode conversar aí. Samara, precisa escutar a sua voz. Como é que aquele meme lá do menino que vai... O Alisson, como é que é? Fulano vem fazer a apresentação. Professora, tá falhando. Vocês já viram isso aí, gente? Já. Oi, Daniel. Matheus, você não está tomando conta aqui da entrada aqui dos alunos. Como é que é o nome do menino, hein? O Arley. O Arley? Entre o Arley. Olha, então, a outra coisa que eu queria falar com vocês, viu? É sobre as fontes de variação, tá certo? Eu falei até para o Daniel assim, acho que você também estava, né, Milena? Que a gente estava falando, passou o assunto muito rápido de genética, não foi? E aí a gente vai voltar um pouquinho. Então, fontes de variação. Como é que surgem novas espécies, né? As novas espécies surgem por mudanças no DNA dela. A primeira fonte é o DNA. Por quê? Porque o DNA, ele é o responsável pelas nossas características. Então, a cor do cabelo, a altura, o tipo sanguíneo, está no nosso DNA. Ele que comanda todas as funções do nosso corpo. Então, essas variações no nosso DNA é que é a fonte de variabilidade genética, né? Aí nós temos aqui, né, as fontes. Isso aqui ainda não pegou, tem pouco. As fontes
nós temos a mutação, é a fonte de variabilidade genética, viu, gente? A mutação, que depois a gente vai dizer. Essa mutação pode ser uma mutação numa base, certo? Aquela base nitrogenada, ATGC, ou pode ser no próprio cromossomo, certo? Isso é a mutação. É uma fonte de variabilidade genética. A outra é chamada de recombinação. Essa recombinação, ela é um rearranjo do seu material genético. Essa recombinação, essa fonte da mutação, de variabilidade genética por recombinação, pode ser através da fecundação, pode ser através do crossing over, ou pode ser através da segregação dos cromossomos. Então, vamos lá. Então, mutação, depois eu vou falar bem direitinho sobre ela, mas aqui a recombinação, fecundação. Então, é uma fonte de variabilidade. Então, Milene, daqui a uns 10 anos, né, Milene? Quando ela terminar o curso de biologia, fazer o mestrado, doutorado e tal, aí ela vai ter um filho. Aí, bem, ela tem a carga genética dela, mas ela pode escolher entre um camarada A e um camarada B. Ou ela não quer ninguém, ela vai para o banco de esperma. Aí ela vai com aquelas, pode querer selecionar as características daquele seu filho, e aí ela vai procurar um cara lá que dê certo com ela, ou então que tenha as características que ela queira, caso ela queira fazer uma inseminação artificial. Então, a fonte de variabilidade é a junção entre os dois gametas. Pode ser o João, pode ser o Francisco, pode ser o José, e pode ser um catálogo de esperma que uma clínica de fertilidade tenha. A fecundação é uma fonte de mudança de variabilidade da espécie. O outro é o crossing over, né? Que quando é que acontece o crossing over? Vamos ver se vocês estão afiados aí para o Enem. Qual etapa da meiose acontece o crossing over? Vixe, socorro. Então, olha, acontece na meiose, na prófase 1, certo? Na meiose, na prófase 1, meiose, a gente tem meiose 1, meiose 2, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A meiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aí, depois que acontece aqui, eu tenho meus 4 gametas, né? Nós temos os gametas. Aí, como aumentar a variabilidade desses gametas? Uma das formas é através da prófase 1, o crossing over, que acontece aqui, aqui, certo? Então, quando eu tenho a prófase 1, os gametas, eles ficam pareados, né? Os gametas não. Os gametas ainda estão querendo ser formados. Ai, gente, peraí. Pronto, deu certo com essa vermelha não presta. Então, aqui, ó, os gametas, os cromossomos, melhor dizendo, eles se encontram pareados na prófase 1. Aí, esse cromossomo aqui, ó, cromossomo 1, são cromossomos homólogos, tá certo? Esse aqui é o cromossomo 1 e esse aqui é o cromossomo 1 também, tá? Sendo que esse 1 daqui veio do seu pai e esse aqui veio da sua mãe, tá? Aí você agora está formando os seus gametas. Aí, na prófase 1, esses cromossomos homólogos, que no caso aqui é o cromossomo 1, ele vai trocar um pedacinho dele. Então, esse aqui que está rachurado vai para cá, e esse aqui que é inteiro vem para cá. Aí, então, eu tenho todos os meus 46 cromossomos vão ficar pareados
e vão formar esse crossing over, tá? Vão trocar uns pedacinhos de cromossomos. Então, na verdade, quando eu terminar aqui, eu não vou ter nenhuma célula com cromossomos iguais, porque eles todos vão trocar, nem que seja um pedacinho pequeno, tá certo? Então, essa é uma fonte de recombinação, é o crossing over, acontecendo na prófase 1 da meiose. Agora, quando eu vou chegar aqui, ó, na anáfase 2, que os cromossomos vão se separando, certo? Eu vou ter também a segregação do cromossomo. Como assim? Eles vão se separar. Então, aqui no caso, né? Isso aqui é na prófase 1, que ele ainda está assim desse jeito. Quando chegar na anáfase, eles estão assim, ó. Né? Na anáfase, eles já tiram as suas cromátides irmãs. Já houve a separação das cromátides irmãs aqui. Esse assunto é bem complexo e vocês precisam revisar bastante eles. Aí eu tenho aqui os cromossomos aqui na anáfase 2. E eles vão segregar. Então, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Isso aqui eu estou falando do cromossomo 1, né? Agora, isso vai acontecer também no cromossomo 2, no cromossomo 3, no cromossomo 4, no cromossomo 5, e etc, e etc. Agora, veja bem, esse aqui, olha, eu não disse que esse aqui rachurado veio da sua mãe? Não foi? Aí, esse aqui vai formar um cromossomo, sei lá, um gameta, esse aqui vai formar o gameta 1 e esse aqui vai formar o gameta 2. Eu disse que o rachurado veio da sua mãe, então... O cromossomo que veio da sua mãe vai para cá para formar o cromossomo 1. Esse aqui que veio do seu pai, pegou um pedacinho da sua mãe, vai para cá para formar o gameta 2. Então, eu já tenho 2 gametas diferentes, certo? Agora, você imagina. E no cromossomo 2? No cromossomo 2, pode ser que o gameta que você herdou da sua mãe agora venha para o gameta 2. E o cromossomo que veio do seu pai vem agora para o gameta 1. Então, eu não sei, aqui na parte da anáfase 2, quem vai para o gameta que vai ser formado. Pode haver uma troca. Num cromossomo, no gameta 1, vem o cromossomo que você herdou do seu pai, vem o cromossomo 2, que você herdou da sua mãe, o 3, que você herdou da sua mãe, o 4, que você herdou do seu pai. Existe, então, uma segregação independente dos cromossomos. Então, se nós temos 46 cromossomos, qual a possibilidade de formar gametas diferentes? Chuta aí. Vai, Matheus, chuta um número. 13. Não, mais. Se eu tenho 46, tem que ser mais do que 46. Vai. 52. Mais. Vai bem alto. 64. Mais. 72. Mais. 89. 8 milhões de possibilidades de permutação diferente dentro dos nossos gametas. Isso é só a questão de ir para um cromossomo ser do pai ou da mãe. Matheus, carrega aqui o bicho que está com a bateria acabando e é rápido. Aí, então, de possibilidades diferentes. Mesmo assim, nós temos ainda, vai acabar e eu vou perder a aula. Não é que não? Ai, meu Deus do céu. Então, não é porque o computador é seu. Beleza. Então, aqui, se eu tenho 8 milhões de possibilidades por causa da permutação, dessa segregação independente dos cromossomos, no crossing over é imensa. Nunca vai existir um gameta igual ao outro por causa do crossing over. Então, essas são as fontes de variabilidade genética, tá certo? Depois a gente fala direitinho sobre mutação. Aí vocês querem tirar alguma dúvida? Assim, para eu terminar a gravação, mas eu continuo com vocês, tá?
Só para deixar registrada aqui a dúvida. Querem deixar registrada a dúvida? Não? Matheus, você tem dúvida? Não. Leonardo, você tem dúvida? Não. Não. Milene, nem Daniel, nem Samara. Então, vou parar a gravação e volto para falar com você. Cadê a gravação, gente? Pronto.